A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e lhe dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Eu quero sentir hoje o calor das tuas mãos, Senhor. Nesse momento, vamos sentir o calor das mãos de Jesus, das mãos de Deus. Vamos entregar o nosso coração, abrir o nosso coração, para que a gente possa sentir essa ternura, esse carinho de Deus. Essa ternura e esse carinho de Deus. É interessante ficarmos atentos e atentas que Deus manifesta o seu amor todos os dias. Todos os dias. Às vezes a gente não dá conta, às vezes a gente não está assim com a sensibilidade aguçada e daí a gente não percebe essa ternura, esse carinho, esse abraço de Deus. Por isso eu te convido agora a abraçar Jesus. Dá um abraço em Jesus. Ele o tempo todo está com os braços abertos para te acolher, para te abraçar, para aliviar as suas dores. Meu irmão e minha irmã, queremos também neste momento e vamos pedir para Jesus que Ele abrace, que Ele cure todas as pessoas que nesse momento se encontram tristes, deprimidas, todas as pessoas que nesse momento não conseguem enxergar uma luz no fundo, no fim do túnel. Então nós vamos rezar para que Deus cure essas pessoas. Queremos rezar agora, pedindo que Deus cure o João Guilherme, a Ana Gabriela, o Miguel Barros, o Davi Lucas, o Pedro Miguel, a Maria Luísa, a Lara, Manuele, Maria Rita, Júlia dos Santos, Pedro Lucas. Pedindo que o Senhor cure também a Tereza e o Ricelli Bezerra, a Rosineide Lins, o Luiz Carlos Brito, a Natália Rodrigues, Alex Mota, Neide Solange Gomes, Milena Coelho, Maroli, Liene Santana, Janicléa Freitas, Oresina Maria, Solange Oliveira, Keila Jubiele, Fabiano Oliveira e Eduardo Oliveira, Joana e Lucivânia Martins, Maria Isabel Dias, Francisco Guilherme de Oliveira, Gislaine Neres, Roseana Maria Andrade, Maria das Graças Bezerra Cabral, Jorge da Cunha, Marcos e família, o senhor Nelson, Alzira Maria da Silva, Jorge e Cristina. Também queremos trazer presente e colocar em nossas orações o seu Francisco, a Vera Lúcia Mororó e a Lúcia Maria da Silva, também trazendo presente a sua irmã Teinha. Vamos também rezar e colocar nesse colo amoroso de Deus todos os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos em setembro, nós não podemos esquecer que nós estamos no mês da Bíblia. No mês da Bíblia, por isso nós queremos abrir agora a nossa Bíblia, vamos abrir agora a nossa Bíblia em Lucas capítulo 6, do versículo 6 ao 11. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. No outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita aleijada. Alguns mestres da lei e alguns fariseus ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar alguém no sábado, pois queriam arranjar algum motivo para acusar de desobedecer à lei. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles
E por isso disse para o homem que tinha a mão aleijada: levante-se e fique em pé aqui na frente. O homem se levantou e ficou em pé. Então Jesus disse: eu pergunto a vocês, o que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia, o bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Jesus olhou para todos os que estavam em volta dele e disse para o homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Aí os membros da lei e os fariseus ficaram furiosos. Aí os mestres da lei e os fariseus ficaram furiosos e começaram a conversar sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interessante, né? O evangelho é belíssimo. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Eles ficaram com muita raiva. Eles quem? Os mestres e os fariseus. Portanto, as autoridades religiosas. Aqui nós podemos trazer os três personagens, né? Os fariseus e os mestres, né, da lei, Jesus e o homem. Se a gente olha o sentimento de cada um deles, vamos pegar primeiro os fariseus e os doutores e os mestres, o próprio texto já diz. Qual é o sentimento desses homens? Eles ficaram com muita raiva. Portanto, é um sentimento de raiva. Por que eles ficaram com raiva? Porque Jesus fez o bem. E aí, Jesus, qual é o sentimento de Jesus? Jesus, ao olhar, ele olhou, ele percebeu, ele viu aquele homem com a mão seca. Alguns evangelhos trazem a mão seca, aqui traz a mão aleijada, algumas bíblias, né? A mão aleijada, e nós sabemos que qualquer defeito no corpo era motivo, né, da pessoa ser, já era um motivo para a pessoa ser excluída. Portanto, aquele homem, ele era excluído. No entanto, ele estava ali. E Jesus olha, e Jesus olha com o olhar, olha o sentimento de Jesus, com o olhar de compaixão. É bem diferente do sentimento dos fariseus. Os fariseus tiveram raiva, Jesus teve compaixão. E o homem, ele não diz uma palavra, mas a gente já pode imaginar a alegria daquele homem, a satisfação, o prazer, a gratidão. Certamente ele teve esse sentimento todos de alegria, de gratidão a Jesus. Meu irmão e minha irmã, voltemos à raiva dos fariseus. Eles vão discutir entre si o que eles podem fazer contra Jesus. Precisa fazer alguma coisa. Esse homem está fazendo bem, não pode. Se alguém faz o bem, precisa fazer alguma coisa contra para essa pessoa não fazer mais o bem. A inveja, meu irmão e minha irmã, desperta raiva. Nós já sabemos disso. A inveja desperta raiva, desperta ira, ressentimento, rancor e muitos males em nós. A inveja, ela é responsável por muitos desses sentimentos. A pessoa que tem inveja é terrível, porque ela é capaz de matar. Porque desperta justamente esse sentimento ruim, desperta ódio, raiva em nós. Jesus com certeza não estava fazendo nada demais. Nós vimos no Evangelho que ele não estava fazendo nada demais. Ele estava simplesmente realizando o bem e cuidando do outro. E aqui no caso, cuidando do homem. E aquele homem estava na sinagoga e Jesus vai ensinar. Jesus ensina. Mas o ensinamento deve vir também acompanhado da prática.
Por isso Jesus ensina e ele presta atenção. Ele enxerga, ele vê, ele observa a dor, o sofrimento, o que se passa com o outro. Jesus, ele vê, na verdade, aquele homem ali, ignorado por todos e por tanto tempo. Certamente aquele homem foi ali várias vezes, naquela capela, na sinagoga. Só que ninguém observava, ninguém via. Ele era um invisível. Veja só, meu irmão, esse homem está no espaço religioso. Ele está no espaço religioso. E é interessante observarmos que Jesus, quando percebe, inclusive, consegue ler os pensamentos dos fariseus, dos mestres, e quando ele observa o homem, ele vai fazer algo muito especial. Ele vai chamar o homem, ele vai colocar o homem no meio. Quem é que está no meio? Quem é que fica no meio? É justamente a palavra. E aqui Jesus coloca o ser humano no meio. Porque o ser humano, ele é importante para Deus. Ele é muito importante para Deus. Deus se preocupa com o ser humano. E aí Jesus vai trazer esse homem para o meio. Primeiro ele diz, levante-se. Ele traz para o meio. Ele levante-se. O homem precisa se levantar. Levante-se e fique aqui na frente. Primeira atitude, levante-se. Fica aqui na frente, fica aqui no meio. E aí o texto diz que o homem se levantou e ficou de pé. Certamente, coitado. Ele deveria estar com a cabeça baixa, porque ninguém podia perceber ele ali, não podia ver, porque ele era considerado um homem impuro, alguém impuro, que não podia se aproximar dos demais, das pessoas, entre aspas, puras. E aí ele vai se colocar no meio, né? E aí Jesus vai perguntar, né? Ó, Jesus faz uma pergunta. Eu pergunto a vocês, o que é que a lei diz sobre o sábado? O que é permitido nesse dia? Ou seja, no dia de sábado. Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar alguém ou deixar morrer? Essa é a pergunta de Jesus. Fazer o bem ou deixar morrer? E aí Jesus vai olhar para todos os que estavam em volta dele e vai dizer, estenda a sua mão. Jesus vai dizer, estenda a sua mão. Esse gesto ele é significativo. Estenda a sua mão. E ali o homem vai estender a mão, como diz o Evangelho, e ela vai ficar sarada, ela vai ficar curada. Veja só que existe um processo. Jesus olha, vê que tem alguém necessitado, que tem alguém que está sofrendo, que tem alguém que está excluído. E aí Jesus vai pedir que essa pessoa levante. Levante, a primeira atitude, levantar. Jesus vê, olha, percebe, pede para a pessoa levantar e depois coloca a pessoa no meio, traz a pessoa para o centro, para o lugar da palavra. E ali acontece o milagre, a cura. O homem estende a mão. É preciso também essa colaboração. Se Jesus pede para o homem estender a mão e o homem continuasse com a mãozinha escondida, porque certamente, assim como acontece hoje, muitas vezes a gente também esconde as nossas imperfeições. E certamente aquele homem deve ter escondido a mão dele também. Mas, no entanto, Jesus precisa ver. E no meio de todo mundo, Jesus realiza ali a cura. Porque o homem, agora ele tem coragem de estender a sua mão para Jesus. E aqui acontece a cura, meu irmão e minha irmã. Acontece a cura. É interessante porque é num dia de sábado, os fariseus queriam ver Jesus, né? Queriam pegar Jesus de alguma maneira, né? E por isso eles já sabiam, eles tinham certeza que Jesus não ia fazer aquilo. Isso não ia passar em branco. Aquele homem, mais uma vez, não ia ficar ali sem ser visto. Porque Jesus percebe, ele vê, ele enxerga. Minha gente, meu irmão e minha irmã, no evangelho de ontem, Jesus dizia assim, olha, quem quiser me seguir deve, né, tomar a sua cruz e me seguir, e vir, né, atrás de mim. Então, Jesus nos convida, né, nós somos seguidores de Jesus.
E a gente deve ir atrás de Jesus seguindo os seus passos e fazendo aquilo que ele fazia e faz até hoje. Às vezes nós somos cristãos meio, né? Fazemos de conta, na verdade, porque nós seguimos muita gente, mas na maioria das vezes a gente esquece de seguir Jesus. Aquilo que eu dizia ontem, porque seguir Jesus significa ir para as periferias, significa ir ao encontro dos sofredores, né? Ali, naquele momento, gente, muitas vezes nas nossas reuniões também religiosas, nós excluímos pessoas. Nós excluímos pessoas que têm problemas, aflições, pessoas que têm perturbações. Não chame, e às vezes até a gente fala mesmo, né? Não chame aquele fulano, aquela fulana, porque ela é problemática. É assim que muitas vezes isso acontece na nossa comunidade. Não chame aquele ou aquela porque é problemático, porque é problemática. E aí eu pergunto, quem é que não tem problema? Quem é que não tem problema? Todo mundo tem problema. Todo mundo. E quando eu digo problema, gente, não é problema para resolver. Não, todos nós temos as nossas limitações. Temos ciúme, temos inveja, fofocamos, falamos mal do outro. Quem é que não faz isso? Quem é que não tem problema? Já pensou? Se Jesus dissesse assim, olha, eu também não te quero também não, sabe por quê? Porque você também você também é um problemático, é uma problemática, e todos nós somos. Todos nós temos ciúme, inveja, né? Queremos tomar o lugar do outro, queremos chamar a atenção, temos, né, ciúmes, todos nós temos isso. Mas todos nós também merecemos um lugar no centro. Todos nós. E queremos estar no centro. E quantos irmãos e irmãs nossos não passam, não vivem nas nossas capelas, nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, excluídos. E a gente não vê, né? A gente passa perto e a gente não enxerga. Por quê? Porque nós não temos a mesma atitude de Jesus. Porque muitas vezes nós nos comportamos como os fariseus e como os mestres. Ficamos apontando o dedo de longe. O bem muitas vezes nos incomoda, gente. Quem faz o bem, às vezes também, como Jesus, é apedrejado. Fazer o bem incomoda muita gente. Quando se faz o mal, né? Quando a gente faz o mal, passa, né? Mas quando a gente faz o bem, muita gente não gosta. E às vezes isso acontece dentro dos nossos espaços religiosos. A gente precisa tomar mais cuidado. A gente precisa tomar mais cuidado. Sobretudo com aquelas pessoas que, entre aspas, para nós, é alguém que tem perturbação mental, é alguém né, é alguém que tem problema sério, sei lá, e aí a gente aponta o dedo mesmo. Fulano de tal é problemático, fulano de tal conversa demais, fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo, e a gente termina excluindo e não trazendo para o centro. Por isso, meu irmão e minha irmã, é necessário percebermos também hoje, aquele homem tinha a mão doente, mas qual é a parte aí do seu corpo, do seu psicológico que está doente? E que nós precisamos, que você, que eu, né, você, precisa estender a mão para que Jesus cure. Quantas doenças nós temos, né? Quantas? E às vezes a gente não percebe ou não enxerga. E aí quando eu não enxergo as minhas limitações, eu também não, né, aí eu vou apontar isso nos outros, vou enxergar do outro. Eu não enxergo as minhas limitações, mas eu enxergo a do meu irmão e da minha irmã. E aí é fácil excluir, né? E a nossa atitude deve ser igual a de Jesus, observar. Não basta só ficar na igreja rezando em casa, sei lá, ou na igreja. Não basta ficar só rezando. A nossa oração precisa nos levar até o nosso irmão, até a nossa irmã que se encontra doente, que se encontra com a mão aleijada, com o pé aleijado, com a cabeça aleijada e assim por diante. A nossa oração precisa fazer esse movimento, porque às vezes a gente faz só a gente fica parado, a gente reza, mas a minha oração não me leva até a ação.
A minha oração precisa levar até a ação. Que o Senhor Jesus nos abençoe neste dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.